Bom dia, paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos ao Pai, deixar uma palavra do Senhor para a tua vida. Em Ezequiel, capítulo 18, vamos ler do verso 19, do verso 18, aleluia, ao 29. Então, do verso 18 ao 29. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, venha ministrar mesmo, falando conosco, tirando tudo aquilo que não é de ti, que esse meu irmão, essa minha irmã venha entregar a semana deles, a vida deles, a casa, o trabalho, a família, nas tuas mãos, porque o Senhor tudo pode fazer por nós, e aquilo que essa pessoa não viveu nesse ano até agora, ela pode viver, porque o Senhor é um Deus de abundância, um Deus de prosperidade, é um Deus de paz, de alegria, né? Então, tudo que nós não vivemos, quando nós confiamos verdadeiramente, o Senhor pode fazer aquilo que não foi feito em 10, 11 meses, o Senhor pode fazer em um dia, em semanas, porque um ano para o Senhor é como se fosse 1000, né? Então, o tempo para o Senhor não é igual para nós. Então, que nós venhamos aprender a confiar no sobrenatural do Senhor para a nossa vida. Que nós não venhamos viver olhando para o natural, mas para o sobrenatural, Senhor. Em nome de Jesus, amém? A palavra do Senhor diz assim: o pai mau morrerá por seus pecados. Seu pai, porquanto praticou a extorsão, despojou violentamente ao irmão e fez ao meio do seu povo o que não era bom. Eis que ele morrerá por causa da iniquidade. Então aqui o Espírito Santo, né, está declarando que um pai ímpio, se ele não se converter, continuar na sua impiedade, né, ele irá ali morrer, ele vai morrer, isso quer dizer, não uma morte somente, ele vai morrer espiritualmente, né, porque ele preferiu morrer na sua iniquidade. Então, trazendo para nós o que nós aprendemos, quando fala assim de maldição hereditária, que vem de geração em geração, perdão, travou a língua aqui. Então, quando se fala de uma maldição que vem de geração em geração, né, que passa de pai para filho, não, quando a gente lê a Bíblia e lê uma passagem como essa, a gente começa a entender que não passa de pai para filho. O que passa é os costumes, né? O pai e a mãe têm mania de comer arroz, feijão com pimenta. O filho, ele vai crescer ali, né? Você pode ver que uma nação tem, vamos supor, um costume de comer algo muito apimentado, né? Então, aquela geração, aquele país ali tem esse hábito, então é deles aquilo. E assim o hábito de um pai e de uma mãe passa para o filho. Então, por isso, né, ali está dizendo que se um pai continua na sua impiedade, ele vai morrer nela. E dizendo no verso 19 que diz: e se disseres, por que o filho não levará o pecado de seu pai? Então está perguntando, por que o filho não vai levar o pecado do pai? Porque o filho praticou juízo e justiça. A resposta já está aqui. Guardou todos os meus regulamentos e os praticou, por isso certamente viverá. Então aqui quebra tudo aquilo, né? Não é necessário fazer uma oração para quebra de maldição, mas quando alguém, porque a responsabilidade da salvação, da fé é individual, né? Então Deus, quando a pessoa aceita Cristo como Senhor e Salvador, aqui já é quebrada essa maldição na vida dele. Então, aquela oração feita ali para aceitar Jesus, abrindo mão de todo engano, tudo aquilo que não é, né, da parte de Deus, você já está aceitando Deus cuidar da tua vida. Então você já está quebrando essa maldição que vinha, esses hábitos que vinha, né? Familiar, maldição familiar, palavra contrária, é quebrado nesse ato de você aceitar o Senhor Jesus como o Senhor da tua vida. Então, nós entendemos o que? Existe sim essa maldição que vem, porque ela é continuada para ser praticada. Se o pai e a mãe tinham ídolos, né, ele servia ao mundo, ao Deus Mamon, então o filho vai aprender a cultuar, a fazer daquela forma. Mas quando o filho, né, o pai pode continuar na sua impiedade, não querer esse Cristo para a vida dele, mas se o filho aceitou, ali é quebrada essa maldição, porque ele vai começar a andar nos estatutos do Senhor, porque aqui a resposta está: e se disseres, por que o filho não levará o pecado de seu pai? Uma pergunta.
porque o filho praticou juízo e justiça. Isto é, o filho agora anda nos caminhos do Senhor, guardou todos os meus regulamentos e os praticou, por isso certamente viverá. Isso é, viverá uma vida eterna. O corpo físico até pode, né, falecer, mas ele viverá eternamente, ele viverá para Cristo. Então aqui está o segredo, é individual a salvação. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará o pecado do pai, nem o pai levará o pecado do filho. Veja, é individual. Se o pai se converter e o filho não, o pai não vai carregar esse pecado, né? Porque se o pai agora está seguindo os mandamentos de Deus, ele obedecendo e o filho nega, não quer, o pai não vai levar essa culpa. Ele não vai, né, ser ali... não vai respingar nele esse mal. E continuando, a justiça do justo será sobre ele, e a impiedade do ímpio será sobre ele. Então aqui nós aprendemos que, né, a salvação ela está aí para todos aqueles que querem. Jesus está para todos, né? Mas o ímpio, se ele separar de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e praticar juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. E olha só, aqui está o segredo. Se o ímpio, ele se apartar de todo pecado, aceitar os mandamentos do Senhor, ele viverá e não morrerá. Ele viverá, isso quer dizer, ele vai ter vida em abundância, ele vai ter alegria, ele vai ter paz, ele vai ter ânimo, né? Ele vai viver em seu espírito, porque agora ele aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e ele não morrerá. Esse é o nosso Jesus. Ele não fica olhando o que você já passou, ele está falando, olha, vem até mim, e eu perdoo. Se você se arrepender de todo o teu coração e seguir os meus mandamentos, você viverá em mim, você vai ter abundância. O mal que era para vir sobre você não vai vir. E todas as suas rebeliões com que cometeu não serão lembradas. Pela justiça que praticou, viverá. Então, quando você começa a praticar a justiça, que é, né, a justificação pela fé em Cristo Jesus, nós somos justificados, nós só somos justos diante do que Cristo fez por nós, que nós por nós mesmos não conseguimos. Então, nós somos justificados. Então, nós vamos viver, né, o mal que nós cometemos, Deus não lembra. Isso é para todos, né? Quero eu a morte do ímpio? Então Deus ali falando, né, através do profeta, por acaso você acha que ele quer que o ímpio morra? Porque foi ele que criou até o ímpio. É óbvio que não, diz o Senhor Deus, o próprio Deus afirmando e respondendo, ele não quer que o ímpio morra. Não quero eu antes que abandone o seu mau caminho e viva? Então o Senhor está falando, por acaso eu não quero que ele abandone o mau caminho e viva? Ele quer, todos os dias, ele de alguma forma envia alguém para falar do amor dele, para falar sobre Cristo, para falar sobre viver no Espírito e não morrer, né? Não ter a morte eterna. Mas se o justo se separar da sua justiça, cometendo maldade, e fizer conforme todas as abominações que o ímpio faz, viverá ele? Então Deus dizendo, olha, eu não quero a morte do ímpio, eu quero resgatar. Se ele vier até mim, eu não olho o passado dele. Mas se por um acaso o justo cometer um mal, por um acaso você acha que ele viverá? Né? Então o Senhor agora vai dar a resposta. Todas a justiça que fez não virão à memória por causa da rebelião com que prevaricou e por seu pecado que cometeu, neles morrerá. Então o homem justo, cometendo o pecado, ele não viverá, ele morrerá, porque ele vai morrer espiritualmente, porque ele se afasta de Deus. Esse é o nosso Deus justo. Não é aquele que aceitou Cristo, ele pode fazer o que ele bem quiser, porque ele já está salvo em Cristo Jesus. Mentira. Ele tem que fazer o que a palavra de Deus manda, e não o que ele quer. O que a palavra de Deus instrui, ser conforme, segundo o coração de Deus, e não conforme a vontade dele. Porque Deus é justo. A palavra de Deus é justa para todos, para o ímpio, para o que está já justificado no nome de Cristo. A palavra de Deus é para todos, para aquele que tem um cargo elevado, pode ser ele um juiz, pode ser ele quem for, né, um presidente. Diante da palavra de Deus, somos todos iguais. Não é porque é o presidente, ele pode pecar que Deus vai aceitar. Não. Pode ser ali um juiz, ele pode pecar, fazer o que ele quiser, que Deus vai resguardar ele de algo. Não. Diante do Senhor,
é a justiça de Deus que prevalece. Ele é o nosso juiz, ele é o nosso, né, nosso guia, ele é quem nos direciona. Então não é o que o homem vai dizer para você fazer que vai te garantir salvação, não. Mas é o que Jesus fez por nós na cruz e os mandamentos de Deus que nos leva a uma vida de sucesso, amor e salvação. Então Deus está dizendo hoje que a salvação é individual, né? Ela é individual, ela está aí para todos, mas é individual. E as consequências dos pecados é para todos. E o arrependimento de todo o coração, ele anula todo o pecado diante do Senhor. E se disseres, não é direito o caminho do Senhor, ouçam agora, ó casa de Israel. Não é porventura direito o meu caminho? Então ali, o Senhor dizendo, vocês dizem que o meu caminho não é correto. De eu perdoar o pecador, de eu perdoar um assassino. Vocês acham que eles não têm um direito, né, de poder receber esse perdão. Mas não são os vossos caminhos tortuosos? Então o Senhor dizendo para eles, vocês acham que eu não posso resgatar o gentio, não posso resgatar o que está no lamaçal do pecado, eles não são merecedores de perdão, mas por acaso os seus caminhos têm sido corretos? Tem muitos hipócritas, né? Porque eles estão, às vezes, à frente de algo, eles pecam, mas jogam debaixo do tapete. Então, eles acham assim, não, o outro não é merecedor do perdão. Mas o Senhor está dizendo, por um acaso os seus caminhos têm sido corretos? Isso é para nós refletirmos em nós mesmos, olhar para nós. Será que nós temos sido corretos diante do Senhor? Será que eu e você temos sido corretos e justos diante do Senhor? Temos agradado ao coração do Senhor? Porque a justiça do Senhor é igual para todos, né? Para quem já está na presença e para quem chega na presença. Vai ser igual. Apartando o seu justo da sua justiça e cometendo iniquidade, ele morrerá por isso. Ele vai morrer por isso, por causa da iniquidade. Porque o pecado faz separação do homem e de Deus. Porque Deus é santo e não compacta com o pecado. Por sua iniquidade se fez e morrerá. Então, pelo mal que comete, pelos pecados que comete, a pessoa vai morrendo espiritualmente. E se deste modo, se apartando o ímpio da sua impiedade, e novamente o Espírito Santo de Deus falando, olha, alertando, mas se o ímpio se arrepender do seu pecado, que faz, que comete, né? E praticando juízo e justiça, conservará viva a sua alma. A alma, o Senhor está falando da alma. Quantas das vezes o homem pode ser rico, pode ter coisas, pode poder comprar, pode poder usufruir, mas ele tem uma alma morta, entristecida, depressiva, não tem paz na alma. E o Senhor está dizendo, ele quer dar isso para nós, a salvação eterna, a paz na alma. Então nós temos que servi-lo. Então, se o ímpio se converte, o homem pecador se converte, se derrama aos pés do Senhor, ele é perdoado, é salvo, porque ele reconsiderou e se converteu de todas as suas transgressões que tinha cometido, certamente viverá e não morrerá. Esse é o Deus que nós servimos. Ele conhece o nosso íntimo, o nosso secreto. E ele está dizendo para mim e para você, ele sabe quando o homem se arrepende totalmente diante dele. E se ele se converte verdadeiramente ao Senhor, né? Ele considerando todo o mal que ele fez e ele se arrependendo das transgressões que ele cometeu, se voltando ao Senhor, certamente ele vai viver. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoa, ele não vai rejeitar aquele que se achega a ele. Então não tenha medo de se achegar a Deus, independente dos pecados que você cometeu, porque Deus não vai te rejeitar. Mas não deixa para amanhã. Amanhã eu me conserto, amanhã eu busco Deus, amanhã eu vou servir o Senhor. Amanhã eu quero conhecer mais desse Deus, porque o amanhã a gente não sabe, não nos pertence. Né? Daqui 10 minutos eu já não sei o que vai acontecer, daqui 1 minuto eu não sei o que vai acontecer. Então, nós temos que todos os dias pedir perdão, né? Pedir perdão para o Senhor de todas as nossas falhas, erros, né? Para que nós venhamos nos achar digno de sermos salvos, dignos de estar na presença do Senhor. O Senhor está dizendo, a salvação é individual. Não vai falar, eu sou assim porque vem de geração em geração. Não, Deus está oferecendo para você uma oportunidade de quebrar esse vício, né, de práticas antigas, de coisas, maldições que estava vindo sobre a tua família. Quando você o aceita como Senhor e Salvador, você está quebrando esse elo que você tinha com o mal. Você está quebrando essas práticas que você tinha com o pecado. Então, tudo se faz novo.
Contudo, a casa de Israel tem dito, então o Senhor dizendo, o povo de Israel está aí reclamando. Não é reto o caminho do Senhor, porventura não são retos os meus caminhos? Então, geralmente ali, né, o povo que já estava na presença do Senhor, falando, não é reto o caminho do Senhor, porque o Senhor tem perdoado o povo que não é digno, que estava na imoralidade, que são sujos, são rejeitados. O Senhor está dizendo, né, estão dizendo que não é reto os meus caminhos, ó casa de Israel. Então, vocês estão dizendo, povo meu, que aquele ali que está chegando não é digno de perdão? Quem são vocês para dizer isso, né? O Senhor dizendo ali, não são tortuosos os vossos caminhos? Olha, então o Senhor dizendo, né? O caminho do homem, ele é fraco, né? Ele é tortuoso, ele é frágil. Como que nós vamos querer indagar as decisões de Deus? Porque Deus é justo para com todos nós. Assim como ele exerce justiça sobre você. Que vamos supor alguém lá, né, da descendência de Abraão mesmo ali. Nós somos descendência de Abraão, cordeiro em Cristo Jesus, porque nós aceitamos Cristo, somos cordeiro. Mas vamos dizer alguém ali de sangue. Ele se sente que ele é mais digno porque ele tem o sangue de Abraão. E o Senhor está dizendo, tipo assim, não é isso. Não é porque você vem de uma descendência que você já tem uma legalidade de estar no céu. Você já é povo escolhido por legalidade. Não, você tem que ser povo escolhido, povo aceito, santo, pelas práticas. Eu já desci as águas, já aceitei Cristo, já sou cordeiro em Cristo Jesus. Eu sou melhor do que o fulano e que o beltrano. O outro não é digno. Não. É tudo justo e igual diante dos olhos do Senhor. A justiça de Deus, ela é justa. Não é igual a nossa justiça, que é um trapo de imundícia, né? Talvez nós queremos justiça da nossa forma. Se meu filho pecar, roubar ou matar, ele é digno de perdão. Mas se o filho do fulano ou beltrano fizer, ele não é digno de perdão. Se eu cair, errar, eu vou ajoelhar, pedir perdão e eu sou digna de perdão. Mas se o fulano lá errar, ele não é digno. Então, é a justiça nossa como um trapo de imundícia. É fácil exercer a misericórdia com quem nós amamos, com quem está perto. Difícil é exercer a misericórdia com aquele que já fez mal a você, com aquele que você não conhece, com aquele que você olha e você acha assim, isso daí não é digno. Nossa, credo, se acha, né? Isso daí é pecador, nossa, isso e aquilo. Mas o que você está dizendo? Cuida do teu coração, cuida da tua salvação, cuida de instruir os seus filhos no caminho do Senhor, né? Porque como eu disse aqui, que a maldade do pai não vai para o filho, porque se o filho se arrepende, ali quebra aquele elo na vida do filho e da descendência dele. Porque agora ele vai andar nos caminhos do Senhor, ele vai ensinar os filhos deles a andar no caminho do Senhor. Então, o que a minha família viveu até eu aceitar Cristo Jesus, que podia ter legalidade na minha vida, quando eu aceitei Cristo, eu estava quebrando aquilo. Então, na vida da minha filha, do meu filho, né, não vai exercer poder até eles terem uma idade de por si próprio ter entendimento. Aí se eles permitirem um mal, porque quando eles não têm entendimento, nós vamos orando, pedindo perdão, pedindo para Deus guardar. Então nós estamos exercendo uma legalidade de pai e mãe sobre a vida do filho. Mas se eles numa idade que já tem consciência e comete as suas abominações, abandona os caminhos do Senhor e não quer segui-lo, aí ele está criando ali um costume que ele pode passar para o filho, para a filha, uma maldição que vai ter que ser quebrada quando aceita Cristo e Senhor como Salvador da sua vida. Mas o que eu posso dizer, o que o pai e a mãe exerce, dá de exemplo para o filho, isso tem muito valor. Isso tem muito valor. Nós aprendemos aqui hoje, nós temos que instruir os nossos filhos os caminhos que devem andar. Nós temos que entender que toda maldição que possa ter acontecido no passado, ela não tem legalidade na tua vida, que já aceitou o Senhor como único e suficiente Salvador da tua vida, Jesus Cristo como Senhor da tua vida. Tudo aquilo que já cometeu, né, a tua família fez ou aconteceu a partir do momento que você aceitou Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. O Senhor, ele tem o poder de te limpar, te restaurar, transformar, tirar todas as culpas, tirar todo o mal, todo a legalidade que tinha, toda a dívida que você poderia ter, né, por causa do pecado, dívida que eu digo espiritual, né, foi quebrada, porque Jesus Cristo agora é o teu justificador. E o que você tem que fazer para permanecer justificado por Cristo? É permanecer nos caminhos do Senhor. Não, eu sou justificada por Cristo,
eu já sou garantida a salvação e eu posso pecar e pronto, acabou. Não. Você vai pecar porque enquanto está na terra, Jesus diz que a gente está sendo lapidado. Nós estamos sendo lapidados, né? Mas é um pecado involuntário. Por isso a necessidade de todo momento Senhor, glórias a ti, perdoa as minhas falhas. Durante o teu dia você orar, caminhando, trabalhando, falando com o Senhor, pedindo perdão, pedindo para Deus transformar os teus lábios, a tua boca, para não falar palavrão, para mudar a tua forma de falar e de agir, para que Deus venha ter misericórdia de você. Por isso, nós temos que falar, inculcar na mente dos nossos filhos o poder da oração, orar ao levantar, orar ao sair de casa, orar ao dormir, pedindo perdão para o Senhor e para que Ele alcance outros, né? Assim como Ele nos alcançou. Então, o que o Senhor nos ensina aqui? A responsabilidade da salvação é individual, a responsabilidade de andar nos caminhos do Senhor é individual, né? Os caminhos do Senhor são justos para todos, independente de raça, condições financeiras, idade. O caminho do Senhor é justo para todos. Diante do Senhor, o pai e o filho são iguais diante dele. O que basta para Deus é um coração puro, arrependido e quebrantado diante dele, né? Um coração disposto a obedecê-lo. Então ele pode prosperar, superabundar na tua vida. Que talvez você até aqui chegou nesse já mês 12, nós estamos já no dia 4, né? Dia 4 de dezembro. Talvez você fale assim, até aqui nada deu certo. Eu estava vivendo no meio de ímpio, estava vivendo no meio de pessoas trapaceiras, eu estava vivendo, aprendendo coisas que não é agradável aos olhos do Senhor, que é onde vai acarretar para a tua vida peso espiritual. Talvez eu estava no meio de pessoas que estavam recebendo, lançando palavras de maldição sobre outras pessoas e recebendo palavras de maldição. O que eu faço para me livrar de todo esse lixo? Aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Abre mão de todo engano e todo pecado. Faça uma oração de ali você se desfazer de todo engano, abrir mão de todo engano. E então você deixar Deus te conduzir. É você fazer uma oração aceitando o Senhor Jesus como o Senhor da tua vida, pedindo para Deus tirar toda a idolatria, tudo aquilo que era engano, qualquer pacto maligno que possa ter tido legalidade na tua vida, né? Seja ela trazida de geração em geração ou porque você escolheu trazer isso para a tua vida. Quando você aceita o Senhor Jesus como o Senhor da tua vida, você está quebrando esse mal que poderia agir sobre a tua vida. Então agora você vai pedir para o Espírito Santo de Deus te encher de coisas boas, dos frutos dele, de amor, longanimidade, né, bênção, né? Você vai dar frutos bons para que ele venha te encher e que o fogo do Espírito Santo, o fogo santo de Deus, venha queimar para purificar você todos os dias. O fogo de Deus vem para queimar e aniquilar todo o mal, para queimar tudo aquilo que não é do Senhor. Queimar, né? Quando você oferece um sacrifício ao Senhor em prol dos pecados, como era no Velho Testamento, era queimado. Isso, o fogo de Deus queimando ali, aquele cordeiro levava sobre ele todo o pecado e vinha e queimava aquele fogo. Queimava aquele mal, porque a gente vai aprendendo, aleluia, olha o que o Espírito Santo de Deus está falando, que o fogo consumia ali, como se estivesse consumindo o pecado. Assim é nosso Jesus, que veio, passou pela cruz, levou sobre ele todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, levou todas as nossas enfermidades, para que nós venhamos ter vida e vida em abundância. E ele deixou o ajudador, o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito perfeito de Deus, que vai habitar dentro de nós. E o fogo consumidor, o fogo do Espírito Santo de Deus, que vem e vai queimando, nos purificando, nos direcionando para o caminho de salvação. E quando nós pecamos, nós sentimos vergonha, nós sentimos um incômodo do Espírito Santo de Deus, porque o fogo de Deus, ele vem e fala, olha, você tá pecando, hein? Vou queimar. Então, Deus, nosso Senhor Jesus, tem o poder de pegar o que é sujo e purificar. Ele põe o Espírito Santo dele ali e purifica. Ele faz como ele faz quando você vai fazer um anel de ouro, pega o ouro puro, você tem que purificar ele ali no fogo, né? Para tirar toda a impureza, a prata, para você poder usar aquele material para algo, para fazer uma joia preciosa. Assim é Deus, ele vai nos purificando no fogo dele, para que nós venhamos ser em excelência uma joia rara nas mãos dele, né? Você
filho e filha amada, você foi criado para servir e adorar ao Senhor. Ah, Deus, ele é um Deus, nossa, só quer a gente para adorá-lo? Poxa, quando você tem um ídolo, assiste um vídeo, assiste um desenho, tem um time de futebol, fica ali torcendo, gritando para aquilo que não vai te acrescentar nada na tua vida, nem sabe que você existe. Você tá lá adorando aquilo. Ai, eu tenho que comprar, eu vou investir dinheiro nisso, eu vou pagar para ir num estádio de futebol. Mas quando fala que é para exercer o reino de Deus, para fazer o reino de Deus crescer na face da terra, você tem que doar, tem que fazer a tua obrigação de dar o dízimo para manter a igreja, o templo, para construir, né, para o reino, não pode. Quando é para dar louvor ao Senhor, não pode, porque no estádio de futebol você pode gritar, falar o que quiser, dar ânimo ali para aquele time ganhar, né? E quando é para o reino, você não pode. Quando você vê alguém ali glorificando a Deus, aquilo te escandaliza. Escandaliza por quê? Tá glorificando a Deus. E quando a gente glorifica a Deus, o Espírito Santo de Deus, ele tem liberdade de agir. Nós temos que ter liberdade em glorificar a Deus, porque ele é o Criador. Ele criou todas as coisas. E se nós gostamos de viver nessa terra e usufruir do melhor dessa terra, nós temos que glorificar aquele que construiu tudo. Por quê? Aí ele vai ficar feliz de você ser grato a ele pelo que você já tem e ele vai te proporcionar mais. Aleluia! Olha o que Deus está dizendo. Quando você é grato a Deus e começa a glorificar tudo que você já tem, olha onde você estava e olha onde você está agora. Você não está da mesma forma que você chegou a Cristo. E você pode não estar onde você quer, mas quando você começar a ser grato ao Senhor, ele vai te colocando no muito, porque ele vai falar, nesse eu posso confiar. Ele é grato. Vamos supor, uma mãe e um pai que dá coisas pro filho, o filho não é grato, né? A pessoa tem um alimento, tem um teto, tem tudo e tá murmurando. E você tá fazendo o máximo que você pode ao filho, e o filho não é grato. Isso te entristece, porque é o que você tá podendo proporcionar. E às vezes você pode até te dar mais daqui a pouco, mas você vai falar, não, eu não vou dar, porque ele tem que aprender a ser grato nisso. Como que eu vou dar mais? A pessoa não é grata, eu vou pôr mais na mão dela? Não vou dar. E assim é Deus na minha e na tua vida. Ele tem para nos dar, ele deixou esse mundo para nós vivermos e viver o melhor. Nós queremos primeiramente a salvação eterna, mas ele tem o melhor para nos dar. É lógico que a gente vê na palavra de Deus, quando a gente leva aqui as coisas pode não ir bem, porque a palavra do Senhor diz que as coisas a imoralidade ia acrescentar e já está, né? Transbordando a iniquidade no mundo, a imoralidade, a perversão, e parece que tudo é normal. Mas aquele que está em Cristo Jesus não pode ser normal para ele. Aquilo não pode ser normal para ele. O mundo vai de mal a pior, vai ter, né, miséria, isso, aquilo. Mas para o cristão não existe a miséria. Por quê? Ele está alicerçado naquele Deus que pode todas as coisas. O mundo pode estar em crise, mas você está em Cristo Jesus. E ele é dono do ouro e da prata. Então, para aquele que está em Cristo Jesus e tem fé, tem que ter fé nisso. A fé, ela move montanhas. Então, você não vai passar a necessidade. Você não vai passar pela necessidade, porque Deus é Deus de provisão. Ele é Deus de provisão. Aleluia! Assim como Jesus ali tinha que pagar os impostos lá, né, para o governador daquela época, e os seus dois discípulos chegou até ele, e falando que tinha que pagar para César, né? E ele falou, vai lá pescar. E de repente pegou o peixe que já estava com a moeda no valor onde ia pagar ali tanto o imposto dos dois discípulos como de Jesus. Porque Deus, ele não vai ficar devendo nada para ninguém. Nós devemos ser honestos, pagar aquilo que é devido, de responsabilidade nossa, sem ser trapaceiro, crendo na provisão do Senhor, sendo honesto, Deus vai derramar sobre nós. E se você até aqui foi uma pessoa que gastou tanto e não cumpriu os seus, né, as suas obrigações, sem Cristo você não tinha discernimento, começa a ser honesto diante do Senhor. Começa agora a ser justo com as pessoas. Começa a agir de forma honesta. Senhor, eu quero pagar tudo aquilo que eu fiquei devendo. Eu quero entrar num ano diferente. Eu vou ligar para aqueles que eu devo 1.000. Vou falar, olha, eu não posso te pagar tudo, mas eu te pago de 200 em 200. Eu vou pagar de alguma forma. Eu não vou deixar nada para trás. E Deus vai te honrar. Quando você procurar querer honrar as pessoas, Deus vai te honrar.
Então, Deus, ele é um Deus de provisão. O mundo pode estar em crise, mas se você estiver em Cristo, você é filho do dono do ouro e da prata, o criador do céu e da terra. Ele é criador de todas as coisas, então ele vai fazer tudo mover a teu favor. Você não vai servir um Deus qualquer, é o Deus criador do céu e da terra, que deu Jesus para morrer por mim e por você, aonde nos deu livre acesso a ele, né, que é o Pai poderoso e santo, e deixou o Espírito Santo de Deus o nosso ajudador. Então, quem está em Cristo não tem crise. Ele não tem crise, porque nós vamos exercer o nosso direito de herdeiro. Aleluia! E não seja, então, um herdeiro menino, mas seja um herdeiro ali que já possa tomar posse de todas as coisas que o Senhor tem para te dar. Amém? Aí vai falar, só está pregando a respeito da prosperidade porque está chegando o fim do ano. Não. Essa é a abundância de Deus para a nossa vida e temos que exercê-la todos os dias da nossa vida. Independente de um ano que vai chegar, porque é um ano, outro ano, é o tempo que existe. E então o homem colocou ali uma forma de contar o tempo para não ficar monótono, para ter ali, né, uma comemoração, para ter um respaldo, para você poder conquistar coisas, para você poder rever a tua vida. E isso é importante. Mas eu vou dizer para você, não importa a data do ano, se você exercer essas coisas, de colocar a tua vida na mão do Senhor e exercer essa fé, crendo e já trazendo à existência tudo aquilo que já existe no mundo espiritual, tudo que já é seu por direito quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, e você já começar a agradecer ao Senhor, você vai ver o mover de Deus na tua vida. Nós somos, aquele que está em Cristo Jesus, nós somos agraciados e cuidados por Deus todo momento da nossa vida. Traga à memória tudo que é bom, agradeça a Deus tudo que Ele já tem feito na tua vida. Agradeça por você ter um teto, ter uma comida, ter um lar, ter família. Tem tantos que não têm família, tem tantos que não tiveram oportunidade de conhecer Jesus e mudar a sua vida e transformar a vida daqueles que estavam em volta deles. Muitos que estão jogados em uma sarjeta, muitos que estão se prostituindo, se drogando, né, sendo ali possuído pelo maligno. E uma alma sofrendo, porque a alma da pessoa, ela pode estar ali naquele mundo, mas a alma dela sofre. Por quê? É que o espírito dela sofre, porque foi criado por Deus para ser santo e está sendo ali aprisionado pelo mal. Não dê tudo que a tua carne quer. Não dê tudo que a tua carne quer, mas dê o que o Espírito Santo de Deus, que a palavra de Deus pede. A fé. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje. A salvação é individual. A responsabilidade por sermos salvos e bem-sucedidos é individual, né? É óbvio que o pai e a mãe, quando tem filhos, tem família, ele tem a responsabilidade de exercer e inculcar no seu filho, na tua família, ensinar os mandamentos do Senhor, mostrar que o caminho de sucesso é esse. Olhe para o teu pai e para a tua mãe, você vai falar assim, mas só vive numa igreja, só busca Deus, só isso, aquilo. Ele tem prosperado, ele tem tido paz, ele tem conquistado coisas, ele tem sido bom para você. Seja sincero, não que você queira ter tudo, mas ele não tem te faltado o básico, o essencial. Então, exerça isso junto com teu pai e com tua mãe. Continue a exercer essa fé em Cristo Jesus, né? Aleluia, glória a Deus. Você não tem um pai e uma mãe, se você tem um pai e uma mãe cristão que chega bêbado e drogado na tua casa, te espancando, batendo em você, deixando faltar o alimento, deixando cortar a água, cortar a luz. Então, aí já começa a glorificar a Deus, começa a glorificar ao Pai, poderoso e santo. Porque se você começa a falar mal do seu pai e de sua mãe, que tem proporcionado aquilo que você já precisa de básico, você está carregando sobre você uma maldição, porque você não pode falar mal do seu pai e da tua mãe. A palavra do Senhor diz, honrai, né, amar a Deus sobre todas as coisas, honrar teu pai e tua mãe. E é o mandamento que nos traz bênção, é um mandamento, honrar teu pai e tua mãe para que tenha vida e vida, né, em abundância, para que tenha vida próspera e longa. Isso é um mandamento com bênção, com promessa de bênção. Quando a gente honra o pai e a mãe, nós temos uma promessa de bênção sobre a nossa vida, de ter vida longa, né, e uma vida em abundância, porque nós vamos servir esse Deus. Amém?
essa palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje. Que o Senhor possa ter falado ao seu coração. Meu Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada pelo teu ensinamento. Meu Pai, tenha liberdade no meio do seu povo. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, que nós venhamos trazer à nossa memória tudo que é bom, que nós venhamos tomar posse e declarar a tua palavra, crendo, trazendo à existência aquilo que não existe ainda materialmente, mas já existe no mundo espiritual, porque o Senhor disse que o Senhor é dono do ouro e da prata. Se nós somos filhos do Senhor, cordeiro em Cristo Jesus, nós somos prósperos, somos bênçãos, somos curados, Senhor, somos feito à tua imagem e semelhança. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, no nome de Jesus. No nome de Jesus eu tomo posse, que esse meu irmão, essa minha irmã toma posse, nós ligamos, Senhor Jesus, esse pensamento de paz, bênção, essa verdade do Senhor sobre a nossa vida. Nós cremos no que o Senhor tem para fazer e que nós venhamos ser bênção por onde nós passarmos. Que nós venhamos continuar firme na videira verdadeira, que é Jesus Cristo de Nazaré, que a nossa fé seja nele. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.